Eu sou Larissa Delboni e essa é a websérie Cinema em Diálogo. Um espaço que a gente fala um pouquinho do cinema nacional pelo olhar dos profissionais do Espírito Santo. Hoje eu converso com duas jovens roteiristas, a Melina Galante e a Joane Vailan. Meninas, bem-vindas! Bem-vinda, Melina! Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo jovem. Obrigada, Larissa. Joane, bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada, Larissa. Ei, Melina, tudo bom? Quanto tempo? Ei, Ju, muito tempo. E agradecendo mais uma vez o convite aí. A gente está com tanta saudade de ver os amigos que quando a gente se encontra, mesmo pelo virtual, chega a dar uma emoção, né? Sim. Meninas, me contem aqui, como é que é ser roteirista? O ambiente de roteiristas é um ambiente mais masculino? Então, eu acho que, para mim, pelo menos, começou muito porque eu sempre trabalhei com a criação, com a parte da criação. Eu trabalhava com isso no teatro, trabalhava na literatura. Embora eu também goste de aparecer, né? Aparecer em um monte de negócio. Eu gosto da parte da criação da história. E aí eu comecei, quando eu descobri que existia uma profissão, né, que escreve o roteiro dos filmes, porque, por mais incrível que pareça, parece que só quem faz os filmes são atores e diretores, porque o resto da equipe parece que não existe. E quando eu soube que existia uma pessoa ali que era responsável por escrever, bem novinha, assim, com uns 12, 13 anos, eu já falei, quero ser roteirista. E eu acho que a função do roteirista ela é muito de pesquisa e de reescrita. Fiz até uma live sobre o roteiro que eu falei, se você não gosta de reescrever o que você faz, pesquisar 1000 vezes e jogar tudo fora, vai ser outra coisa, porque roteirista é sobre reescrever bastante. E respondendo a segunda pergunta, eu acho que todas as áreas do cinema são mais masculinas. Está com o festival acontecendo agora, o Remonta Audiovisual, justamente por causa disso, né? Para ver se equipara, se dá instrumentos para as mulheres estarem juntos. E acontece que eu acho que eu e a Melina até temos isso em comum. O único local onde a gente é realmente colocada e chamada é a produção, que no fim das contas vira a mãe do set, né? Não querem que você seja lá apenas para cuidar das coisas relativas ao filme, mas de toda a vida das pessoas. Ainda fora isso, eu acho que sim, ainda é um meio bem masculino. Boa, Ju, boa. Eu vou começar de trás para frente e dizer que eu concordo em absoluto com a Ju. O roteiro, assim como todas as áreas do cinema, é uma área extremamente masculina. Acho que a sociedade, né, é uma área extremamente masculina. E a gente tem um longo percurso ainda pela frente para poder minimizar essa disparidade que existe. O Remonta é um dos projetos, eu sou super fã do Remonta, acho super necessário, porque é isso, porque a gente se pega, assim, eu paro para pensar não como roteirista só, mas como realizadora de visual, como produtora, eu perdi as contas já de quantas vezes eu era a única mulher no set, assim. Você acaba que você vira, como a Ju falou, uma mãe do rolê, né? Peraí, pô, respeita meu trabalho. Mas sobre ser roteirista, não foi tão nova quanto a Ju. Eu, na verdade, para entrar no cinema, para entrar no audiovisual, eu tive que dar algumas voltas aí na minha vida. E me entender que eu queria ser roteirista demorou um tempinho ainda, até eu ter coragem de falar, não, agora eu vou sentar, vou escrever um roteiro, né? Eu vou tentar escrever, vou tentar realizar, vou jogar essa história para o mundo, né? Demorou um pouquinho, assim, para mim. Mas hoje eu já estou bem com isso, eu já consigo preencher lá na ficha do cadastro, profissão, roteirista, às vezes, né? Roteirista e realizador e tal. Mas foi um processo, assim, para mim. E um processo bem similar ao processo de escrever, como a Ju estava falando, né? Que a gente senta, escreve, expõe aquelas ideias, joga aquelas ideias para o papel, né, para o computador, e volta nelas, e repensa, e retrabalha. Eu acho que é isso, a profissão de roteirista, ser uma roteirista, vamos falar no feminino, talvez, é um trabalho muito penoso, assim, né? Que a gente tem que ter uma dedicação muito grande.
é um trabalho que começa na pesquisa, começa na ideia, vai para a pesquisa, naquela concatenação de elementos, informações que você tem da história, do que você quer que seja uma história, né? Aí você senta, você escreve uma sinopse e você vai reescrever aquela sinopse várias vezes até aquilo virar um argumento e você vai reescrever o argumento várias vezes até aquilo virar um roteiro literário que você também vai reescrever várias vezes, né? Então, é muito processo. O cinema, né? O cinema todo é um processo, mas o processo do roteiro é um processo árduo aí, né? Porque, sim, você para pensar, ele leva anos. Sim. Né? O filme, a gente tem uma janela aí para produzir um longa. Vai lá, 6, 8 meses, né? Entre a pré e a produção, sem contar a pós, enfim. Mas o roteiro não. Você tem roteiro que você trabalha uma década nele. É um processo de revisita, então? Você revisita os seus escritos com frequência? Então, eu não revisito com frequência. Vai de acordo com o que está rolando ali naquele momento, né? Por exemplo, vai abrir um edital, sei lá, desenvolvimento de roteiro. Aí resgata lá nos seus arquivos, você se lembra daquela história que você tem, falei, porra, tem aquele argumento, tem aquela sinopse, enfim, daquele longa-metragem, e aí o edital está aberto, você fala, vou investir nele, aí você começa a trabalhar. E aí acaba que as coisas vão se acumulando, e aí você vai contando histórias em paralelo, né? Porque outras oportunidades vão surgindo, outros convites vão sendo feitos, sim. E aí você tem aquele projeto, aí tem aquele outro, e você vai desenvolvendo conforme a banda toca. Conforme os editais aparecem. Eu acho que, tipo assim, como eu escrevo para outras plataformas, acontece que eu tenho uma pasta escrito, tipo assim, ideias. Aí dentro eu tenho lá, sei lá, roteiros, ideias para conto, vídeos para o canal. E aí, às vezes, eu vou trocando. Não, isso aqui eu fiz essa pesquisa muito boa, mas eu não vou desenvolver esse roteiro nunca. Vai virar só um vídeo pro canal. Vai virar um conto, vai virar um não sei o quê. E eu vou fazendo isso. E tem ideias que eu falo, eu estou escrevendo essa ideia tem 5 anos. Um dia ela sai. Mas eu não sei em que formato. Mas eu fico voltando e revisitando. Então, na verdade, o roteiro é uma parte do processo da coleta de ideias de vocês? Nem tudo vira um roteiro, mas ele faz parte desse processo de observação. Eu acho que eu tenho uma brincadeira que é até comum, assim, dos meus amigos, deve ter vários grupos de amigos que têm essa mesma brincadeira, que é, isso daria um roteiro do Porta dos Fundos. Que é tipo assim, várias vezes você tá vivendo uma situação, ou você fala, isso daria um roteiro para um filme, hein? Às vezes vira só isso, às vezes você desenvolve. Mas eu acho que por pensar muito audiovisual, muitas das minhas ideias, elas vêm primeiro como visual. Eu penso na cena, falo, nossa, que cena irada. Eu acho que o processo é um pouco contrário, assim. Primeiro eu penso, daria um roteiro, e se eu achar que é muito difícil de realizar, eu transformo em outra coisa. Comigo, o processo, às vezes, vem de, sei lá, de algo que eu vi, de algo que eu li, e aí isso um pouco no que a Ju falou. Nossa, dá para tirar alguma coisa daqui. E daí eu começo a trabalhar aqui, né, com as vozes, aquela ideia, e aí começa a rascunhar alguma coisa no papel. E esse processo vai caminhando. Às vezes chega numa ideia, né, numa estrutura aí de roteiro, e que já me peguei assim, em situações que a ideia que me despertou para escrever aquela história, ela nem chega na versão final, nem faz mais parte. Sim. Né? Acontece dela ser... Ela é deixada para trás, assim, sabe? Tipo, ela foi só uma mola propulsora para eu chegar onde talvez eu quisesse chegar e eu nem sabia naquela hora, né? Como eu já tive... gente, eu tenho um projeto que eu escrevi o roteiro, escrevi a estrutura, filmei um documentário e nunca montei. Tá lá. Você tem as imagens que podem ser usadas em outra coisa, em outro momento. Em outro momento, virar outro filme, né? Eu acho que... Desculpa. Porque quando a gente, como a Ju também, porque a Ju não é só roteirista, a Ju é realizadora também.
a gente anda muito nesse limbo, né? Da gente não pensar só no papel, naquela história que a gente está escrevendo. Porque, por essência, né? Aqui no Brasil, geralmente, os roteiristas, né? Mas falando de cinema, os roteiristas vão dirigir seus filmes. Sim. É o costume. Então, às vezes, é difícil dissociar. E vocês acham que, sendo produtoras e terem experimentado outros lugares dentro da produção, isso facilita quando vocês olham para um roteiro, a identificação se ele é viável ou não? Total. Total, assim. Eu lembro dessa história, assim, que, tipo, a roteirista, ele pode escrever o que ele quiser no papel, na história. O que quiser. Mas aí vai vir a abençoada figura da produtora e vai falar, olha, isso aqui custa R$1 milhão para fazer. A gente tem 100. Né? Bora adaptar, bora fazer diferente. Aí entra também a função criativa do produtor, da produtora, porque é uma função criativa também, da gente buscar caminhos para realizar essa história. Sim. Só que, como eu comecei a escrever de fato, né? A minha atuação, na verdade, como roteirista, começou depois que eu já estava inserida nas produções. É inevitável, às vezes, eu me podar, porque vem a vozinha assim da produtora e fala: "Está louca, amada?" Acontece com você, Joane? Eu tento me balancear nisso o tempo inteiro, assim. Eu fiz um processo contrário. Eu primeiro escrevia e depois, né, comecei a produzir. Inclusive, os meus primeiros filmes que eu dirigi vieram depois dos primeiros livros lançados. Mas eu acho que, tipo, eu tento escrever numa redoma, tipo, vou lá. Às vezes eu mando pro produtor e ele até me fala, olha, isso aqui você sabe, vai ficar caro. Não sei, mas vamos tentar trabalhar. Eu acho que é uma parada que, inclusive, eu não consigo desligar mais. Às vezes eu tô vendo um filme e eu penso, tipo, eu saí de Bacurau, a primeira coisa que eu procurei no Google foi figuração Bacurau. Eu quero saber como que eles fizeram para arrumar esses figurantes. E aí eu descobri que foi uma galera da cidade mesmo, que eles fizeram uma escola, tipo Cidade de Deus. É isso, porque não tem como. Aqueles figurantes ali estão muito bons. E também de estar vendo um filme, tipo, eu vendo Game of Thrones, a temporada final, e eu pensando como produtora, que desperdício de orçamento. Metade podia ser gasto num roteiro melhor, e olha só, isso tudo aí, se o roteirista tivesse... Então, acho que não só nas minhas produções, mas em tudo que eu observo, eu coloco uma visão de produção, porque, assim, a gente sabe que, principalmente quando você tem um recurso grande, as pessoas podem cometer equívocos, né? E pode cometer e tudo bem, né? Vai lá, conserta, faz de novo. Mas com o recurso que a gente trabalha, a gente não pode se dar esse luxo. Tipo, eu não vou ter como regravar uma cena 20 vezes. Então, eu não vou ter como gastar 500 mil e decidir que eu quero cortar isso na cena final. No corte final do filme, tipo... Então, eu sempre procuro ver o que vai gastar menos dinheiro e vai dar o mesmo impacto que eu quero pro filme. E essa relação com os atores? O roteirista, ele escolhe os atores? Como é que vocês se relacionam com os filmes que vocês fizeram roteiro? Então, sobre elenco, assim, eu tenho uma prática que varia de acordo com o projeto, assim. Eu já escrevi roteiros em que eu pouco descrevi o personagem, né? Até um roteiro que nem foi produzido ainda, de uma série que a gente vem desenvolvendo, que eu tento não delimitar muito quem é aquele personagem e deixar aberto, né, para essa produção de elenco, para a mão da diretora atuar, né, para fazer recursos de oficina. Eu não gosto muito de teste, né, mas tem essa via. E porque mesmo, assim, meio que a gente escreve sem saber de fato quem é, né? A gente tem uma descrição de personagem, mas não é a gente que decide. Eu tô num projeto de uma série, desenvolvimento de uma série, que vai ser realizada ainda. Essa vai ser realizada mesmo, a gente está na fase de escrita de roteiros, que, assim, a gente está escrevendo os roteiros, os 26 episódios da série,
a gente tem um perfil de personagem, mas a gente não faz ideia ainda de quem vão ser esses atores, né? A gente trabalha com perfil. E o roteirista cria na cabeça dela, esse perfil e vai trabalhando. A gente imagina muito como as pessoas são, como que é a voz, a impostação dessas pessoas e tal. Agora, eu tive uma experiência de fazer uma ficção que foi isso. Eu tinha escrito o roteiro há muito tempo, e aí veio o edital, eu resgatei o roteiro. E aí, quando eu estava numa fase de reescrita de um tratamento, já sabendo que a gente ia produzir e tal, a história tem 3 personagens, né? Nessa fase de reescrita, eu já tinha uma ideia. Agora tem dinheiro na conta, a gente vai produzir. Eu já tinha uma ideia de quem eu gostaria de convidar para fazer o filme, né? Então, aí, quando eu fiz um outro tratamento, eu já fui mais direcionado. Tipo, eu quero que fulana, né? Foi até a Brenda Perim, a Rosa Pasolini que eu convidei para as duas para atuarem no filme. Quando eu reescrevi, eu já pensei nelas, sabe? Então, acho que depende muito do estágio do filme. Sim. Vai ter roteirista que escreve o papel para aquela pessoa. Assim. Não tem outra no mundo. Mas isso é outra relação, né? É outra realidade que, infelizmente, a gente ainda não experimenta, né? O nosso mercado, eu fico impressionada que é muito recorrente a gente falar das possibilidades de editais. Então, a gente trabalha dentro de uma outra realidade mesmo. E em que pé que você tá, Joane, no filme? Então, dessa ficção agora, assim, né, aquele lance, o filme, que é A Deusa Menina, que é uma ficção, né, de cinema realismo fantástico, seria gravado em maio do ano passado. Tipo, basicamente, quase um mês antes de eu começar a gravar, entrou o isolamento social. Então, tipo assim, já estavam os atores ensaiados, a locação marcada, tudo pronto, só faltavam os ajustes e aí rolou, assim, né? Inclusive, isso é interessante porque, tipo, eu participei muito de seleção de elenco quando eu fui produtora, e algumas coisas que eu escrevi como roteirista, principalmente institucional, comercial e tal, eu não escolhi. Eram roteiros que eu mandava e outra pessoa dirigia, né? E como produção com o João no Da Curva Pra Cá, eu fui ali junto com ele escolher os atores, né? Porque eu era produção, mas eu tinha uma experiência com teatro, ele me levou. E no Deus é Menina aconteceu uma coisa muito doida, inclusive, que assim, né? A gente tem uma gama de atores no estado e tem algumas pessoas que a gente imagina e tal. Eu imaginei uma das personagens para uma pessoa, mas não falei com ela, e ela fez o teste e eu não escolhi ela. Como assim, Joane? Explica isso. Eu abri cast, né? São vários personagens, né? A gente tem... O filme, ele tem 3 personagens centrais, mas a gente tem outros 6 personagens. E uma personagem específica eu tinha imaginado. Uma pessoa, quando eu escrevi, eu já conhecia e tudo mais. Então, eu abri cast em geral e falei, não vou falar nada com a pessoa sobre isso. Eu abri o cast, a pessoa se inscreveu, mas na hora que eu vi outra pessoa atuando, eu falei, cara, essa pessoa é muito mais. Ela é muito mais esse personagem. Eu não imaginava isso, mas na hora que eu vi lá, eu falei, vou mudar. Uma boa surpresa. Eu falei, mas é porque eu acho que também tem isso, assim. Eu, inclusive, falei isso muito com os atores, principalmente porque no nosso mercado, os atores vêm do teatro, né? Eu falo, cara, a experiência do teatro é o ator brilhar, né? E o palco é seu. A experiência do cinema, muitas vezes, mais vai valer pra gente alguém que entendeu o personagem e consegue ser esse personagem calado e parado do que uma super performance. Porque, às vezes, no corte, a pessoa vai ter 2, 3 falas, mas ela vai estar ali o tempo inteiro e tal. Então, eu observo muito como o ator se movimenta, como ele fica parado. Tipo, por exemplo, um ator que, enquanto o outro ator está fazendo o teste dele, ele está falando no celular, eu já não chamo, porque, é assim que você vai se portar no set? Então, assim, para mim, são várias pequenas coisas que não só a atuação. Mas só para citar um exemplo, por exemplo, da Curva Pra Cá, quando a gente fez o teste, a gente contratou 80% de não atores. Quase todo mundo era da comunidade do Jaburu. E uma das coisas que a gente pensou era que decorar as falas poderia ser mais complexo para esses não atores, mas ser um morador do Jaburu era o mais importante. E as pessoas que foram fazer teste que eram atores nem sempre conseguiam imprimir o que aquele território pedia.
Então, eu acho que é como a menina falou, vai muito de caso a caso, mas eu acho que eu tento pensar em quem vai ser, mas eu vou aberta também. Por coincidências da vida, hoje eu estava ouvindo um podcast que a convidada do podcast é a Manuela Dias, que é autora de Amor de Mãe, que acabou recentemente, de maneira trágica. Mas, enfim, não vamos julgar a história, mas de justiça e tal. E eu acompanho a carreira da Manuela Dias, eu gosto dela como roteirista. E ela estava falando isso, porque a Manuela ela tá numa grande empresa, né? Ela escreve para uma grande empresa, ela está inserida numa lógica de indústria, e ela é roteirista. E aí ela estava falando que ela não indica rubricas no texto dela, porque cabe ao ator, cabe à direção dar a intenção que eles querem. E eu lembrei disso assim, com a fala da Ju, assim, né? Eu gosto disso. Da gente ocupar mesmo o nosso lugar, como eu disse, às vezes é difícil dissociar, porque a gente escreve e dirige, né? Escreve e realiza, está muito envolvido, mas assim, numa lógica de escrever para uma obra que você não vai dirigir, como acontece, como já passei, estou passando agora, como a gente já passou, a gente tem que segurar essa mão, assim, sabe? A gente está ali para construir aquela história. A gente não vai chegar e dar todas as intenções ali no texto, é porque fica chato de ler. Tá? O roteiro já não é tão legal de ler, né? Sim. E é fácil abrir mão desse domínio dessa história, de não descrever esse personagem, porque é abrir mão, né? É uma entrega. Então, você tem que ser desapegada. Você tem que ser desapegada. É uma profissão de desapego, assim. Já passei por situações, assim, nessa série que eu criei e escrevi o roteiro com o Diego de Jesus, uma série que a gente desenvolveu, tudo certinho, já apresentou no Rio Content e tal, mas enfim, né, Brasil, é complicado. É complicado negociar de papel. É uma série que a gente desenvolveu pela Ventania. A gente fez uma sala de roteirista, eu e ele ali, uma dupla de roteiristas, e tinha coisas que eu falava, não, tem que ficar. Ele falava, Melina, a gente precisa abrir mão disso, isso não cabe, desapega. E o contrário também, né? Porque é isso, assim, às vezes aquela ideia, você está escrevendo ali, nossa, tipo, essa é a melhor fala para esse personagem, esse é o melhor conflito, ou nossa, essa é a melhor ação, melhor dinâmica que a gente estabelece esse personagem, aí você dá para as pessoas lerem, né? Tipo, eu tô nesse processo agora dessa sala de roteiristas, temos eu e mais 3, e a consultora ainda, e aí o pessoal lê e fala assim, Melina, olha, eu acho que... Quando começa com acho que eu falo, ai, meu Deus, eu sou péssima, eu sou um roteirista horrível, não é possível. E, às vezes, assim, não funcionava para a história aquela situação. Né? E aí você, em conjunto, você chega, não, vamos encontrar outra saída. Então, você não pode se apegar a palavras, você não pode se apegar a cenas, porque vai cair, vai se alterar, até chegar no tratamento que vai ser filmado, você percorreu, sabe, um super caminho. E depois ainda, começado as filmagens, ainda vai ter a mão da direção e a mão da produção, que também vai mudar, e depois vai passar pela mão do montador, da montadora, que já é outra história. Então, assim, você não pode se apegar. Você pode, às vezes, na verdade, o apego é muito ruim. Tipo, faz um mau roteirista, eu acho. Sim. Eu acho que eu já passei, assim, por vários estágios. Eu acho que eu comecei bem apegada, porque escrita de literatura geralmente é só você, né? E depois vem um revisor e tal, mas é muito só você. E quando eu entrei, eu era muito apegada, e chegou um momento que eu era tão desapegada que rolou uma coisa quase igual a sua, Melina. Só que eu cheguei a editar o filme e eu nunca lancei. Porque eu achei que o resultado final ficou horrível. Eu não gostei. E ficou horrível por uma série de questões, não só pelo roteiro. Só que eu não gostei. Então, eu acho que hoje em dia eu tenho um certo filtro, que ele é meio que o seguinte: essa pessoa que está opinando e que está, né, ali mexendo na história do filme,
ela tá participando no filme e ela comprou a ideia desse filme? Ou ela foi contratada pelo filme e tá falando isso? Porque às vezes a pessoa tá trabalhando no filme, mas ela não entendeu a ideia, cara. Tipo, eu passei por um processo que eu trabalhei numa sala de roteiristas era um projeto de sala, como se fosse uma oficina de sala de roteiristas, e eu apresentei um roteiro, que eu até escrevi agora para o edital de desenvolvimento da Secult, e essa pessoa fazia várias críticas, e eu não aceitava quase nenhuma. E eu pensei, será que eu tô doida? E aí, logo depois, eu trabalhei para o edital, esse mesmo roteiro, com o Graz, e ele me fez uma série de críticas também, e eu aceitei todas, porque eu falei, ué, faz sentido. Isso aqui faz sentido. E aí eu, tipo, ele entendeu e tá querendo me ajudar a fazer esse roteiro, então aí eu vou aceitar. É porque isso da crítica, assim, eu acho que quando a gente trabalha com criação, é muito complicado a gente receber crítica. Sim. Eu vivo em conflito com isso, assim, porque tudo que a gente tira da nossa cabeça, a gente tá, cara, é um projeto nosso, tá saindo de dentro da gente. Você tá colocando um esforço ali, você tá botando suor, sabe? É hora de trabalho, e muitas vezes não remunerada, né? Pra gente, porque assim, ninguém tá me pagando por exemplo, a Ju, ninguém tá pagando a Ju para desenvolver aqueles estágios que o edital pede. Né? Ninguém tá me pagando para isso. Então, assim, é hora de trabalho, é hora trabalhada. E quando vem uma crítica, você fala assim, poxa vida, tá criticando o quê? Tá me criticando? E aí você tem, assim, né? Aí tem muitas crises, é muita terapia e cerveja. Não, gente, calma. Porque é isso que a Ju falou, é muito importante. Quando você tá num ambiente de sala de roteiro, né? Você chama pessoas para trabalhar com você e tal. Cara, a galera tem que estar dentro, sabe? Tem que estar no filme, tem que estar jogando junto para fazer acontecer. O cinema é coletivo. O roteiro, às vezes, ele é individual, né? Parte de uma criação de uma pessoa, mas a partir do momento que aquele roteiro está pronto, você imprime, manda para um produtor ler, manda para uma produtora ler, e manda para sei lá, para o seu assistente de direção, manda para o seu amigo, manda sei lá para quem, aquilo deixa de ser uma obra individual, sabe? Ele saiu do seu controle, né? Ele ganhou o mundo. Ele ganha o mundo e a gente tem que dialogar com isso, sabe? Que nem sempre... A gente tem essa mania de achar que tá escrevendo o suprassumo do suprassumo. E meninas, a pandemia é um ingrediente para vocês que são roteiristas? Foi um ingrediente a pandemia? Não. Não. Então, assim, eu consegui escrever algumas coisas, consegui. Só que eu acho assim, o primeiro conselho que eu recebi na vida sobre roteiro vai tudo contra o que está acontecendo. Tipo, eu lembro que no primeiro dia de aula, na aula de produção audiovisual, a Virginia Jorge foi dar uma palestra para a galera. Virginia Jorge é uma das minhas roteiristas favoritas, inclusive, assim, eu amo muito os roteiros dela. E aí ela falou assim, cara, você tem que saber aqui o que você quer fazer na sua vida enquanto cinema. Você pode mudar de ideia, mas vai tentando seguir um caminho. Aí ela deu exemplo. Por exemplo, se você quer ser diretor de fotografia, tenta brincar também de tirar foto, tenta brincar de revelar, tenta experimentar luz. Diretor de arte, vai ver desfile de moda, vai ver construção de cenário, vai no casa-cor. Roteirista, diretor, vai beber, vai encher a cara, vai se fuder, vai sofrer por amor, vai deitar na grama. É só assim que você vai escrever. Se você ficar trancado na sua casa, você não vai fazer nada. Ixi. Tô escrevendo agora, é tudo sobre coisas que eu vivi ou sobre a minha agonia de não estar vivendo. Nossa. Era só talvez me dê um tempinho para eu pegar algumas ideias que eu tinha e fazer. Mas mesmo assim, ela deixa a minha criatividade pior num nível, assim, absurdo. Não sei a Melina como está sendo. E você, Melina? Então, eu acho que a pergunta foi um pouco dúbia. Acho que tem uma dupla resposta aí. Você perguntou se a pandemia está sendo um ingrediente. Para quê, né? Para quê, né? Assim, um ingrediente para escrever histórias sobre o momento, sobre o que a gente está vivendo, eu falo não. Assim, eu estou fugindo de tudo que remeta a máscara, álcool 70, povo dentro de casa. Então, assim,
E calhou de eu estar escrevendo histórias, eu estar trabalhando em histórias que são da rua, assim, né? Então, assim, como elemento narrativo, não. E também é não. Não, de jeito nenhum! Não, para assim, se for um elemento para me ajudar. Assim, porque eu concordo muito com o que a Ju falou e por tabela com o que a Virginia falou, assim, que a gente, roteirista, precisa viver, a gente precisa viver, a gente precisa sentir as coisas. A gente precisa se apaixonar pelas coisas, não uma paixão pelo sentido romântico, mas paixão por temas, paixão por vivências, sabe? Você está na mesa do bar e aí chega uma pessoa aleatória que você nunca viu na vida, senta e começa a contar história, você fica assim, ó, caramba, que história foda, e aquilo vai te dando, vai ficando ali, a gente vai guardando aquilo, a gente vai vivendo, a gente vai sentindo, vai experienciando. Então, o roteiro é um exercício de paixão. Pelo tema que for, porque, assim, porque você tem que minimamente ter um interesse para aquele tema. Porque você vai escrever sobre um ponto, vou escrever sobre essa caneca. Eu tenho que pesquisar essa caneca. Eu tenho que pesquisar o que é essa caneca, para que ela serve, de onde ela veio, quem que usa ou deixa de usar. Se isso vai entrar na história, é outra coisa, E eu acho que precisa desse processo, assim, de você de se entregar, né? Hoje de manhã eu li um texto sobre obsessão positiva, acho que da Octavia Butler, e hoje no podcast a Manu falou de obsessão, assim. Eu não é que eu vou pegar, me encomendam, então, um roteiro sobre a caneca, eu falo assim, nossa, sou apaixonado por caneca, caneca é minha vida, agora eu vou virar colecionadora. Não, mas naquele momento eu vou ter uma entrega, eu vou ter que ter uma vontade por aqui. E é muito paixão, é muito vivência e é leitura, assim. Sim. É muito leitura. O que a pandemia me trouxe, né? Esse segundo ano de pandemia, que eu consegui melhor, foi voltar com o meu hábito de leitura. Sim. Porque tava tudo cagado, né? Tudo horrível. E aí, este ano eu conseguia voltar a ler. Então, eu já sei não, estou sentindo já que as coisas estão fluindo melhor. Porque eu estou lendo, e leitura é referência, assim, o roteirista tem que ler. Sim. Né? O roteirista tem que ler, não tem jeito. Sabe, ir lá na fonte, a gente conta história desde que o mundo é mundo, o ser humano conta história, né? E tudo já foi contado, mas os modos de contar, as perspectivas, os pontos de vista, eles são infinitos. A gente falou um pouquinho de paixão, né? Eu acho que eu vi em vocês que o roteiro é a vivência, tem o trabalho recluso, mas que ele é uma pontinha, a gente precisa viver aquela... E eu vou dividir com vocês a minha paixão. Eu sou apaixonada pelo Festival de Cinema de Vitória e eu queria saber se vocês têm alguma história com o festival para dividir comigo. Tem algumas histórias. Eu tenho algumas, eu estou pensando em quais. Que bom! O Festival de Cinema de Vitória, eu sou da época do Vitória Cinevídeo ainda. Old school! Então, eu peguei muitos Vitória Cinevídeos, muitos. Então, assim, o Festival de Vitória fez parte, eu acho que ele faz parte da formação do Grupo Capixaba, né? Principal festival. Eu lembro que muito antes, assim, de começar a pensar em estudar cinema, eu já frequentava o festival, já vi um dia ou outro, e estava ali ligada. E aí, depois de entrar no festival de cinema, que eu já tinha coragem de falar, agora eu quero isso na minha vida, que eu entrei no curso, e aí eu fiz várias oficinas e entreguei muita caixa de leite na Galpão. Bonitinha! Já tive filme exibido, inclusive já paguei um super mico no palco Conta para mim, por favor. Do Carlos Gomes, porque teve um ano, acho que foi 2017, eu fiz a oficina de crítica com o André Dib.
E foi 2017, eu não lembro. E aí, 2017, 18. Não, 2017. Enfim, aí a gente tinha que escolher em conjunto um filme para dar o prêmio, né, da oficina. E foi um ano, foi uma oficina super foda, foi maravilhoso para mim. Teve votação, a turma votou na minha crítica, foi publicado na Gazeta, aquelas do portfólio, né? Mas aí a gente escolheu um filme que era o Estás Vendo Coisas, um filme pernambucano, incrível. E aí tinha que subir no palco para entregar o prêmio, e a gente fez um discursozinho, não um discurso, né? Mas a gente fez uma justificativa para aquele prêmio. E eu tava com uma amidalite, uma bronquite atacada, setembro, muito frio, e eu tava assim, mal falando, eu tava tipo afônica. Só que o pessoal falou assim: não, não, você que tem que ler, tem que ser uma mulher para ler, e tá. Eu fui. Eu não conseguia falar. Eu ficava assim no microfone, gente, e aí na minha cabeça, meu Deus, que mico! Que coisa horrorosa! Todo mundo olhando para mim! Falei, gente, eu aqui, eu não tô conseguindo falar. E aí eu tentava falar, a voz saía com muita dificuldade. Mas eu carrego com muito carinho, assim, o festival, de verdade. Já tive, como eu falei, filme exibido, já foi no Glória, Carlos Gomes, quando era na Estação Porto, quando rodou a Vitória. Aquela tenda que rolou na Praça do Papa, eu acho que foi. Teve uma tenda também. 2019. Não, 19 foi a nossa última edição presencial. A tenda foi no 16º. 16º. Tem tempo. Eu também sou do tempo do Vitória Cine Vídeo, eu também tive filme exibido, fui jurada de videoclipe 2 vezes, muito obrigada pelo convite. Vamos aí. Ano que vem eu espero ter videoclipe exibido, então talvez não poderei ser jurada. E também já fui como convidada, né, por outros diretores que eu trabalhei, sempre gostei muito do festival. Tem 2 curiosidades, eu acho que a primeira é que eu descobri tipo, o cinema do estado muito através do Vitória Cine Vídeo. Eu fiz rádio e TV na FAESA, quando não tinha o curso de audiovisual ainda, né? Sou desse tempo, que a época ainda não era Festival de Vitória, e rolou uma coisa muito doida que, assim, nos anos anteriores, a galera que era do programa que eu trabalhava, na TV FAESA, era o Bitola, era um programa que falava só sobre cinema. Eles foram cobrir o festival. Na nossa época, meio que os professores não se programaram tanto para a gente ir ou não cobrir o festival. Mas eu fiquei nessa, eu vou cobrir. E aí, simplesmente, Léo Vai, meus amigos nossos, a gente pegou a câmera e foi. No outro dia, a gente descobriu que não podia levar a câmera fora da faculdade, não podia dormir com a câmera fora. E tal. Tudo bem. Eu fiquei assim, pelo amor de Deus, gente, não me demite. Mas é porque a gente é muito doido. Tem que pedir autorização. Eu falei, quero ver pedir autorização. Pega filme. E aí eu falei depois de passado muito tempo, assim, uma professora que eu gosto muito, né, que na época era Vanessa Maia, ela falou assim, foi doideiro o que vocês fizeram, mas cinema é guerrilha, é isso aí, é o festival da cidade de vocês. Ai, adorei as histórias, meninas. E parabéns pelo festival, gente, ele é muito importante para nossa cidade, assim. Ele é muito nosso e eu agradeço imensamente a contribuição de vocês, a fuga com a câmera da universidade, perdeu a voz no palco. Eu espero que a gente consiga se reencontrar nesse ambiente de novo. Estamos aqui torcendo. Muito obrigada por bater esse papo comigo. Eu aprendi muito com vocês duas, já admirava o trabalho das duas, agora eu sou mais fã. Quero saber mais sobre roteiro e fiquei impressionada com a polivalência dessas duas roteiristas, viu? Parabéns, vocês estão em todas as pontas da cadeia. Como que a gente tem que jogar em várias posições. Eu ouvi uma vez da Úrsula Dart, ela, Mel, bora jogar, tem que jogar em várias posições. Eu falei, vamos embora. Meninas, muito obrigada. Bem-vindas ao Cinema em Diálogo de novo e que a gente se encontre logo para dar abraço e falar mais de cinema. Um grande beijo. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Um beijo.
Esse foi o nosso episódio com as duas roteiristas do meu coração. Encontrem com a gente em Cinema e Diálogo nas próximas edições.